Hoje se cumpriu a palavra da Escritura. Assim termina o Senhor a sua palavra depois de ter proclamado o capítulo 61 do livro do profeta Isaías na sinagoga de sua terra natal. Quando Jesus diz, hoje se cumpriu esta Escritura, toma a profecia de Isaías e lhe dá o seu verdadeiro sentido, atingindo a perfeição. Ele é o Messias. Ele é aquele que é guiado pela força do Espírito Santo. E descreve o que a sua missão faz, iluminando a missão nossa como padres, diáconos, bispos, evangelizadores e ministros na igreja. Somos chamados a trabalhar por uma nova ordem que seja assentada na justiça e na paz. Somos chamados a nos aproximar dos que estão feridos no coração, como nós mesmos. Somos desafiados a colocar coroa de alegria no lugar de cinzas. Somos desafiados a uma missão que não é nossa, mas é dele, Cristo, Senhor da vida, na qual somos inseridos com nosso limite, nossa pequenez, mas chamados a nos fortalecer pela experiência importante e bonita da unidade. Unidade entre nós, nas diferenças que temos, para fazer de nossas diferenças uma riqueza como força evangelizadora no coração de um mundo adoecido e precisado da luz do Evangelho. Unidade interior, que é o que nos sustenta e que nos custa tanto, e precisamos assim investir para não perdermos o vigor de que precisamos, o vigor espiritual e missionário. Nós não podemos nos assustar. Depois que Jesus disse ali na sinagoga de Nazaré que a Escritura se cumpria naquele dia referindo-se a ele, continua a explicitar aos seus conterrâneos a importância da missão de sermos, como o próprio profeta Isaías lembrou, ministros do nosso Deus e sacerdotes do Senhor. Chamados, portanto, a compreender o sentido do nosso sacerdócio real, participação de todos igualmente nas nossas diferenças no caminho da comunidade eclesial. Quando Jesus diz isso, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura e explicitou o que isso significava, os seus conterrâneos ficaram furiosos, certamente resistentes ao amor, o único remédio que nos cura de verdade. Se não amarmos de verdade, se não nos dispusermos para o esforço de amar, para além das nossas diferenças, inclusive das nossas distâncias, não só adoecemos, como também não daremos conta de realizar a nossa tarefa missionária. O nosso sacerdócio, portanto, é o sacerdócio de quem coloca em prática o que o Senhor Jesus nos pede. Em vez de cinza, uma coroa de alegria. Ter coragem de nos aproximar dos que estão feridos no coração. Ter coragem de anunciar a boa nova aos pobres. Um desafio humano enorme, tirando-nos de zona de conforto, muitas vezes inclusive nos fazendo chegar a conflitos e embates pelas diferenças, sobretudo no mundo como o nosso, fechado numa mentalidade em que a indiferença é a moldura. Por isso estamos pagando um alto preço como sociedade, precisados de fazer reluzir a esperança do Evangelho. Os conterrâneos de Jesus ficaram tão furiosos com ele que o levaram para o alto a fim de precipitá-lo, e ele passou adiante, passando pelo meio deles. Este é o nosso sacerdócio. Esse é o sacerdócio que nos congrega como comunidade e igreja. Nas nossas diferenças, mas na oferta importante e bonita
do que temos e do que somos, complementando-nos na força de diferentes responsabilidades. Portanto, hoje, quando aqui nos reunimos para essa missa da unidade, abençoando os óleos santos, compreendemos também que não daremos conta de fazer isso apenas com o nosso vigor físico e sem o nosso vigor espiritual. Só daremos conta de fazer essa missão e essa tarefa se banhados pela graça de Deus, na força de sua palavra santa e pela força dos sacramentos, desdobradas essa graça em nós como compromisso com a vida plena de todos, especialmente dos pobres e dos sofredores. Este é o nosso sacerdócio. Não podemos ser e somos convocados a não ser como os conterrâneos de Jesus, que vendo o tamanho daquilo que era a substituição de um sacerdócio meramente ritual, de ofertas de vítimas, nós não devamos desistir e sejamos abertos a este caminho. O sacerdócio, lembrado pelo profeta Isaías, ao dizer que somos sacerdotes do Senhor e ministros de nosso Deus, é um sacerdócio que nos convoca à coragem bonita e disponível de ir ao encontro de cada pessoa, para amar, mesmo que ela se ponha como nosso adversário, porque sem amor adoecemos, e só o amor nos pode curar, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Portanto, irmãos e irmãs, somos chamados hoje nesta missa da unidade como igreja, amado povo de Deus, a reavivar a nossa consciência de que temos uma missão e não podemos reduzi-la à nossa comodidade e nem também reduzi-la tão simplesmente àquilo que queremos. Este é o nosso sacerdócio, um sacerdócio que ajuda o mundo a abrir-se ao amor de Deus, um sacerdócio que se confronta, abrindo caminhos novos e acendendo luzes de esperanças nos corações. Um sacerdócio que, marcado e fecundado pela graça de Deus, tem a grande tarefa de promover no coração do mundo adoecido e injusto como o nosso, a justiça, a paz e o respeito à dignidade incondicional de cada irmão e de cada irmã. A tarefa é enorme, porque não é nossa, é dele, Cristo, o Senhor de nossa vida. Somos desafiados a compreender o quanto é importante que cada um de nós cuide do seu vigor espiritual e missionário, e nós possamos dar conta de cumprir esta importante tarefa. Os conterrâneos de Jesus, como disse, se acovardaram, e se acovardaram com a reação de fúria contra o Mestre, por compreenderem que ele estava dizendo de um algo que é muito maior do que os ritos, do que qualquer tipo de rito. Somos chamados hoje nesta missa da unidade a abrir o nosso coração, a fortalecermos-nos com a força do amor de Deus e assim compreendermos que somos o povo da aliança no coração do mundo, cuidando de cada gesto, de cada palavra, de cada escolha, de cada ação, para sermos instrumentos do amor de Deus no coração do mundo, como igreja em saída e missionária. Queridos padres, o nosso sacerdócio ministerial e de serviço está a serviço deste sacerdócio real de Cristo, que nos congrega a todos na igualdade de filhos e filhas de Deus. Somos chamados a compreender cada vez mais, apesar do nosso limite e da nossa fraqueza, que este é o nosso serviço, ao proclamar a palavra, ao distribuir a graça de Deus pelos sacramentos e, sobretudo, de congregarmos comunidades em rede, para que, vivenciando e proclamando a fé, nós nos tornemos como povo instrumentos deste amor transformador de Deus. Desejo, queridos padres, de modo muito especial, conhecendo nossos limites e nossas fraquezas, desejo que hoje seu coração seja reavivado por esta luz bonita da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. O nosso caminho é longo, o nosso serviço ao amado povo de Deus é essencial,
As nossas limitações e fraquezas são muitas, mas é com a força da graça de Deus que poderemos servir ao amado povo de Deus. Seja esse o nosso caminho, seja esse o compromisso que agora convido-os a renovar como servidores do amado povo de Deus, sobretudo indo ao encontro dos que precisam de nós. E o façamos convictos da importância de amar. Não fraquejemos deixando de amar, mesmo quando as circunstâncias são adversas ou as incompreensões são muitas. Só permaneceremos firmes e só daremos conta da nossa tarefa missionária e do nosso serviço qualificado ao amado povo de Deus, se banhados e encharcados pela graça da palavra, dos sacramentos e da comunhão, nós nos fizermos servidores do amado povo de Deus. Cuidemos de nossa interioridade, cuidemos de nossa unidade interior, para que ela possa nos favorecer a criar entre nós a unidade, única possibilidade de fortaleza nossa para cumprirmos a tarefa que o Senhor nos chama a viver e nos confia. Convido-os então, irmãos sacerdotes, a se colocarem de pé e reassumirem, apesar de nossas fraquezas, o grande compromisso de servir ao amado povo de Deus, para que haja coroa de alegria em vez de cinza, que haja anúncio aos pobres e sofredores, e que nós possamos nos comprometer com o bem e na verdade. Amém.